A sala 304 do Tribunal de Família de Lisboa cheirava a cera de limão e a rancor acumulado. Ricardo deslizou o acordo de divórcio pela mesa de carvalho, com o dedo mindinho levantado, como se tocar naquele papel fosse um gesto menor demais para um homem da sua envergadura. A amante resplandecia ao seu lado, como quem acabou de ganhar um prêmio que nem sabia que estava a disputar. Achavam que deixar a esposa discreta na miséria era uma vitória. Não tinham a menor ideia de que ela era dona do chão por onde pisavam. O Tribunal de Família de Lisboa era o lugar onde o amor ia morrer. Mas naquela tarde de outubro, parecia mais um matadouro corporativo disfarçado de sala de audiências. A chuva fustigava as altas janelas em arco do gabinete do juiz Tomás Ferreira da Costa, projetando longas sombras sobre o soalho de madeira escura. Na mesa do requerente sentava-se Ricardo Belmonte. Era uma imagem de arrogância contemporânea, embrulhado num fato feito à medida da Hermenegildo Zegna, o abotoadouro apanhando a luz fraca cada vez que consultava o relógio Patek Philippe de 150 mil euros no pulso. Era um homem que acreditava ter conquistado o mundo. Sentada mesmo atrás dele na galeria, com um sorriso que cortava o ar, estava Victoria Kensington. Victoria era tudo o que Leonor supostamente não era. Barulhenta, bem relacionada, coberta de marcas vistosas. Era diretora júnior no Banco Espírito Santo e não tinha parado de sussurrar no ouvido de Ricardo nos últimos 18 meses. Usava um colar Cartier que Leonor reconheceu na hora. Não porque fosse famoso, mas porque a personal shopper dela própria o tinha procurado para Ricardo dar à mãe 3 anos antes. O facto de agora repousar no decote de Victoria era um testemunho silencioso e nauseante da traição de Ricardo. Do outro lado da sala, na mesa da requerida, estava Leonor. Usava um simples impermeável bege, sem marca, por cima de um vestido azul marinho discreto. O cabelo estava apanhado num coque arrumado e sem pretensões. Não tinha séquito, nem advogado agressivo a disparar objeções. Estava completamente imóvel, com as mãos dobradas sobre o colo. Para o observador casual, parecia uma corça apanhada pelas luzes do carro, uma esposa doméstica tradicional prestes a ser descartada depois de o marido ter enriquecido. O advogado de Ricardo, Arthur Pinheiro, um homem que parecia ter nascido dentro de um fato da Zaraman e ter se alimentado exclusivamente de sangue corporativo, passeava-se diante do juiz. Meritíssimo! Começou Pinheiro, com a voz a pingar condescendência. O meu cliente, o Sr. Belmonte, é o fundador e CEO da Apex Dynamics. Nos últimos 5 anos, transformou esta empresa tecnológica numa potência recentemente avaliada pela Forbes em aproximadamente 380 milhões de euros. Verteu sangue, suor e lágrimas para alcançar este sucesso. Pinheiro fez uma pausa, lançando um olhar teatral de pena em direção a Leonor. Durante todo este período, a senhora Belmonte, brevemente senhora Harrington novamente, não contribuiu em absolutamente nada para a situação financeira deste lar. Fez pão de massa-mãe, tratou de um jardim, não escreveu uma única linha de código, nem garantiu uma única reunião com investidores. Portanto, o acordo proposto de um pagamento único de 200 mil euros a título de pensão de alimentos, juntamente com a viatura familiar Volvo de 2018, é mais do que generoso. O juiz Ferreira da Costa espreitou por cima dos óculos de leitura, visivelmente desconfortável com a natureza predatória dos termos. Doutor Pinheiro, este é um casamento de 10 anos. Portugal aplica o princípio da partilha equitativa do patrimônio conjugal. Está a pedir à requerida que renuncie a todos os direitos de descoberta e aceite uma fração mínima do patrimônio matrimonial, porque o patrimônio foi construído exclusivamente pelo meu cliente. Meritíssimo, retorquiu Pinheiro com suavidade. Além disso, o meu cliente assume toda a dívida conjugal. A senhora Harrington sai sem encargos. É uma separação limpa, que é precisamente o que ambas as partes precisam.
Ricardo recostou-se na cadeira, passando uma mão pelo cabelo perfeitamente penteado. Nem sequer olhou para Leonor. Olhou para o relógio. Tinha um jantar de celebração reservado no Belcanto dali a 3 horas, e esta mulher doméstica estava a intrometer-se no seu horário. Leonor, disse Ricardo de repente, com a voz a atravessar o silêncio da sala. Usou o tom que se usa para repreender uma criança lenta. Não prolonguemos isto. Sabes tão bem quanto eu que não entendes como o mundo real funciona. Não percendes nada de mais-valias, gestão de ativos ou reestruturação corporativa. Estou a dar-te uma aterragem suave. Aceita o dinheiro. Vai para o Alentejo. Abre uma padaria. Vitória soltou uma gargalhada abafada, mas audível lá atrás. Leonor finalmente ergueu a cabeça. Os seus olhos, avelã e penetrantes, pousaram em Ricardo. Não havia lágrimas neles, nem sequer raiva. Havia apenas um vazio profundo e gelador. Durante uma década, tinha desempenhado o papel que ele precisava que ela desempenhasse. Quando ele voltara para casa a chorar, porque a sua primeira empresa tinha falido, ela tinha silenciosamente liquidado uma pequena parte do seu fundo fiduciário anônimo para investir discretamente na segunda aventura dele, através de uma sociedade ecrã gerida pelo BPI Private Banking. Tinha pago os fatos à medida quando ele não tinha dinheiro para a renda. Tinha deixado que ele acreditasse que era o senhor do seu universo porque o seu ego frágil exigia isso. E este era o agradecimento que recebia. 200.000 euros e um insulto. Achas que isto é justo, Ricardo? Perguntou Leonor, a voz suave, mas firme. Acho que é o que mereceste, respondeu Ricardo friamente. Sou um homem ocupado, Leonor. Vitória e eu temos um voo para o Algarve esta noite. Assina os papéis. O funcionário de sala aproximou-se com a espessa pilha de documentos legais numa prancheta de madeira. Colocou-a delicadamente à frente de Leonor. A folha do topo era uma renúncia gritante ao direito de investigação financeira completa e uma separação de ativos irrevogável. Ao assinar aquilo, Leonor declararia legalmente que aceitava os termos, que não iria prosseguir com qualquer investigação às finanças de Ricardo e, fundamentalmente, que a partir daquele momento, o que estava no nome de Ricardo pertencia exclusivamente a Ricardo, e o que estava no nome de Leonor pertencia exclusivamente a Leonor. Pinheiro avançou, destampando uma elegante caneta Montblanc e oferecendo-a a Leonor. Rubrique no fundo das páginas 4 a 9 e assine por extenso na página 12. A sala estava em silêncio sufocante. O juiz Ferreira da Costa inclinou-se para a frente. Senhora Harrington, devo recordar-lhe que tenho o direito de constituir mandatário. Se assinar este documento hoje, renunciando ao direito de investigação, está a vincular-se legalmente a estes termos. Será extremamente difícil revogar isto no futuro. Ela sabe o que está a fazer, meritíssimo, interrompeu Ricardo com a paciência a ficar de fio a pavio. Ela só quer que isto acabe. Não é verdade, Leonor? Leonor olhou para o papel, percorreu a borda da página com o dedo indicador. Pensou nos primeiros tempos, quando Ricardo a olhava com adoração em vez de desprezo. Pensou em como o dinheiro, o pouco que ele realmente conhecia, o tinha envenenado. Ele tornara-se um monstro alimentado pela validação e pela ganância. Achava que os seus 380 milhões da Apex Dynamics o faziam um titã da indústria. Não sabia que a principal infraestrutura de servidores da Apex Dynamics estava arrendada a uma subsidiária da Axion Global. Não sabia que a Axion Global era o maior conglomerado de capital privado da Península Ibérica. E certamente não sabia que a única e indiscutível acionista maioritária da Axion Global estava sentada à sua frente num impermeável bege. Ricardo, disse Leonor, a voz ecoando ligeiramente na vasta sala. Levantou os olhos e prendeu o olhar dele. Quero ser absolutamente clara. Depois de eu assinar isto, tudo o que está no teu nome fica teu e tudo o que está no meu nome fica meu.
Separamo-nos definitivamente, sem reivindicações sobre ganhos futuros, sem reivindicações sobre ativos ocultos. Sim, Leonor, pelo amor de Deus, resmungou Ricardo revirando os olhos. É o que o documento diz. O que é meu, é meu. O que é teu, é teu. Estamos legal, financeira e permanentemente separados. Assina o maldito papel. Muito bem. Leonor pegou na caneta Montblanc de Pinheiro. Não hesitou. A mão moveu-se com rapidez pelo papel de gramagem pesada. Rubricou a página 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9. Virou para o fim. Na página 12, mesmo por cima da grossa linha preta, assinou o seu nome legal completo, Leonor Elizabeth Harrington. O arranhão audível da pena pareceu ecoar nas paredes. Tampou a caneta e empurrou a prancheta de volta por cima da mesa. Um suspiro de alívio imenso e visível escapou dos lábios de Ricardo. Virou-se imediatamente e lançou um piscadela triunfante à vitória. Pinheiro agarrou a prancheta como um cão a agarrar um osso. Excelente, disse Pinheiro rapidamente, inspecionando a assinatura. Meritíssimo, pedimos que este acordo seja inscrito no registro. O juiz Ferreira da Costa olhou para Leonor com uma mistura de tristeza e decepção. Levantou o seu pesado martelo de madeira. Muito bem. Fique inscrito em acta que o requerente e a requerida chegaram a acordo quanto aos termos. Assinarei o decreto. Está ad... Objeção, meritíssimo. A voz não veio de Leonor. Veio das pesadas portas duplas no fundo da sala. As portas tinham-se aberto com tanta violência que bateram contra as paredes de mogno, enviando uma onda de choque por toda a sala. A descer o corredor central, vinha um homem de imaculado fato listado azul marinho. Transportava uma pasta de cabedal que parecia mais velha do que o próprio juiz. Possuía uma aura de autoridade absoluta e aterradora. Ricardo virou-se com uma expressão de desagrado. Quem raios é este? O meu nome é David Rosenthal, o homem proclamou, a voz rica e imponente. Era sócio sênior da Garrigues, uma sociedade de advogados que devorava ao pequeno almoço profissionais como Pinheiro. Ao seu lado caminhavam dois homens de fatos cinzentos cortantes que carregavam imensos dossiês de contabilidade forense, da Deloitte Portugal. Pinheiro lançou-se praticamente à frente do cliente. Meritíssimo, isto é absolutamente irregular. O processo está concluído. Os papéis estão assinados. Não estou aqui para contestar o divórcio, Dr. Pinheiro, disse Rosenthal com suavidade, passando pelo advogado perplexo e tomando o seu lugar mesmo ao lado de Leonor. Inclinou ligeiramente a cabeça na direção dela. As minhas mais sinceras desculpas pelo atraso, Sra. Harrington. As transferências finais dos fundos fiduciários nas Ilhas Caimão demoraram mais do que o previsto por causa da tempestade. Não tem importância, David, disse Leonor, com a voz completamente diferente agora. O sussurro manso e quieto tinha desaparecido. O tom era cortante, gelado e impregnado de autoridade. Levantou-se devagar, desabotoando o impermeável bege e deixando-o cair. Por baixo, não usava um vestido simples. Usava um fato feminino à medida de corte impecável da Alexander McQueen. Ricardo piscou os olhos, completamente confuso. O quê? O que está a acontecer? Quem é este homem, Leonor? Como é que contrataste alguém da Garrigues? Rosenthal ignorou Ricardo completamente e dirigiu-se ao juiz. Meritíssimo, uma vez que a tinta está seca no acordo permanente de separação de ativos, a minha cliente, a Sra. Harrington, está legalmente protegida de qualquer reivindicação do Sr. Belmonte relativamente ao seu patrimônio pessoal. Estou aqui para registrar formalmente as divulgações necessárias, uma vez que a sua mudança de estado civil afeta diversas entidades cotadas em bolsa. Entidades cotadas em bolsa? Perguntou o juiz Ferreira da Costa, inclinando-se para a frente de repente muito intrigado. Ricardo deixou escapar uma risada áspera. O seu espólio? Ela tem uma conta bancária com 3.000 euros e uma batedeira vintage. Rosenthal abriu devagar a antiga pasta de cabedal.
Retirou uma volumosa pasta com lombada dourada em relevo e entregou-a ao funcionário de sala, que a levou ao juiz. Meritíssimo, disse Rosenthal, a voz a ressoar pela sala silenciosa. A minha cliente, Leonor Elizabeth Harrington, é a única herdeira e presidente executiva em funções da Axion Global Holdings. O seu patrimônio pessoal, verificado esta manhã pelos nossos parceiros da Deloitte e por representantes do BPI Private Banking, está atualmente estimado em 14,6 mil milhões de euros. O silêncio que caiu sobre a sala 304 foi absoluto. Era o tipo de silêncio que existe logo a seguir a uma explosão, antes de as ondas de som atingirem os ouvidos. O rosto de Ricardo ficou completamente branco. Parecia ter sido atingido por um raio. A boca abriu-se sem som. Atrás dele, Vitória soltou um grito estrangulado e patético, a mão a voar para agarrar o colar Cartier. 14 mil milhões. Pinheiro guinchou, soando como um balão a esvaziar. Leonor voltou-se para Ricardo. O sorriso que tinha vivido no rosto dele nos últimos 18 meses tinha desaparecido completamente, substituído por uma máscara de horror puro e incontrolável. Querias uma separação limpa, Ricardo, disse Leonor, com a voz como gelo a rachar. Querias que cada um ficasse com o que estava no seu nome. Concordo inteiramente. Ela gesticulou para os papéis assinados nas mãos trêmulas de Pinheiro. Fica com a tua pequena startup e eu fico com o meu império. O silêncio sufocante da sala 304 foi finalmente quebrado por um som que se assemelhava a um motor a morrer em espasmos. Era Ricardo Belmonte a tentar rir. Isto é uma piada, engasgou Ricardo, os olhos a dançar freneticamente entre Leonor, a figura imponente de David Rosenthal e o juiz. Passou uma mão trêmula pelo rosto. É algum tipo de encenação doentia e elaborada. Contrataste atores, Leonor. Foi nisso que gastaste a minha pensão de alimentos? Senhor Belmonte, advertiu o juiz Ferreira da Costa, com voz grave, enquanto folheava o dossiê que Rosenthal lhe entregara. Os seus olhos a alargarem-se a cada página que virava. Um sócio sênior da Garrigues não participa em piadas práticas. Além disso, estes são autenticados formulários SEC, garantias bancárias carimbadas pelo BPI e declarações de fundos fiduciários offshore certificadas pela Deloitte. Isto é extraordinário. Arthur Pinheiro parecia estar prestes a vomitar em cima da mesa de mogno. Os seus ombros, impecavelmente vestidos, vergaram. Lançou-se para a frente, agarrando desesperadamente a beira do estrado do juiz. Meritíssimo, isto é inadmissível. É fraude pura. A senhora Harrington ocultou deliberadamente ativos conjugais de proporções astronômicas. Exigimos a anulação imediata deste acordo. O requerente tem direito a 50% do patrimônio conjugal. David Rosenthal nem sequer levantou a voz. Não precisava. Com base em quê, Dr. Pinheiro? Fraude? Não houve fraude. A minha cliente ficou perfeitamente imóvel enquanto o senhor redigia, apresentava e promovia agressivamente uma renúncia permanente ao direito de investigação financeira completa. Ela escondeu 14 mil milhões, guinchou Pinheiro, o decoro profissional completamente em frangalhos. Não escondeu nada, retorquiu Rosenthal, aproximando-se da mesa de Ricardo. O senhor simplesmente nunca perguntou. Na sua arrogância, assumiu que ela não tinha nada. O senhor exigiu explicitamente que ela renunciasse ao direito de investigar as contas offshore do senhor Belmonte e, ao fazê-lo, vinculou-o legalmente exatamente aos mesmos termos. Página 2, parágrafo 4 do seu próprio documento. Ambas as partes renunciam irrevogavelmente ao direito a qualquer investigação futura de ativos, conhecidos ou desconhecidos, e concordam que todos os ativos detidos em seus nomes individuais permanecem sua propriedade exclusiva e separada. O senhor trouxe a corda, Dr. Pinheiro. O meu cliente simplesmente deu o nó. O juiz Ferreira da Costa tirou os óculos de leitura
e esfregou a ponte do nariz. O Dr. Rosenthal tem toda a razão. Dr. Pinheiro, avisei-o explicitamente a si e ao seu cliente sobre os perigos de uma renúncia cega ao direito de investigação. Perguntei se tinha a certeza. O Sr. Belmonte insistiu. A tinta está seca. O decreto é inscrito no registro. A lei portuguesa é absolutamente clara nesta matéria. Ricardo recaiu na cadeira como se tivesse sido fisicamente atingido. A respiração chegava em golpes curtos e em pânico. Na galeria, a dinâmica tinha mudado violentamente. Vitória Kensington, a diretora júnior do Banco Espírito Santo que usara a sua vitória roubada como uma coroa, estava agora lívida. O sorriso tinha sido removido cirurgicamente do rosto. Os olhos saltavam de Ricardo para Leonor, a fazer os rápidos e brutais cálculos mentais de uma oportunista de Wall Street, ou neste caso, da Avenida da Liberdade. Tinha atrelado o seu carro a um homem que pensara ser um titã, apenas para perceber que ele acabara de assinar para longe metade de um império de 14 mil milhões por um Volvo usado. Sem dizer uma única palavra, Vitória levantou-se, pegou na mala Hermès, mais um presente extravagante financiado pela mão invisível de Leonor, ajustou raivosamente o colar Cartier e saiu a correr pelas portas de Mogno. O som dos seus passos rápidos ecoou pelo corredor. Ricardo olhou para ela a ir embora com a boca aberta, enquanto o último pilar da sua grande ilusão se desmoronava em pó fino. «Levanta-te do chão, Ricardo», disse Leonor, recuando um passo enquanto ele se agarrava ao bainha das suas calças. «É patético e está a arruinar a estética da minha vitória». Virou-se para Rosenthal e para a equipa de contabilistas. «Cavalheiros, apresentem as divulgações à CMVM de imediato. Iniciem a execução formal do empréstimo através do Blue Horizon e enviem a notificação de rescisão de servidores ao departamento jurídico da Apex por estafeta. Terminamos aqui. Com imenso prazer, senhora Harrington», disse Rosenthal, fechando a pasta de cabedal vintage com um clique ressonante. Leonor voltou-se finalmente para o estrado. «Obrigada pelo seu tempo e paciência, meritíssimo. Peço sinceras desculpas pelo teatro, mas o meu ex-marido tem um gosto notório pelo dramático. Pareceu-me apenas apropriado igualar a sua energia para o nosso último adeus». O juiz Ferreira da Costa simplesmente aceneu com a cabeça, ainda com o ar de quem acabou de assistir a algo que não conseguia classificar, enquanto fechava o dossiê com a lombada dourada. «Está encerrada a sessão, senhora Harrington. Boa sorte para si». Leonor não olhou para trás quando caminhou pelo corredor central. Deixou Ricardo Belmonte a soluçar de joelhos, rodeado pelos papéis de divórcio assinados que tinham selado a sua ruína absoluta. Empurrou as pesadas portas de madeira e saiu para o corredor de mármore. A tempestade lá fora tinha finalmente cessado, e a luz do sol brilhante e cortante entrava pelas altas janelas do tribunal, iluminando o caminho à sua frente. Já não era simplesmente uma mulher livre, era uma titã desperta.